Devendo até. Bom, ostentação. Mas pode acontecer no caso da irmã, pode acontecer de alguém também. Pode Deus acontecer de incomodar fato. Isso Pode acontecer de fato. Aí depositar, porque tem crente pidão. Tem crente que é irmão. Bidão. Eu caí cada Vamos lá, gente. Vamos, Cláudia. A maioria dos textos que fala das pessoas ricas lá no Novo Testamento, se a gente for ver, não fala tão bem, né? Igual aquele jovem que fala, é mais fácil o cabelo passar. Você vê que a expressão não é tão boa, Sim, né? sim. É por isso que o próprio Cristo diz que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Não é que todo rico é difícil de entrar nos céus. Porque normalmente uma pessoa rica está muito presa aos bens e o dinheiro que possui. Então, como o evangelho é renúncia, para abrir mão daquilo que tem. Desapegar, esqueci. Bom, continuando. Mas Deus pode enriquecer a pessoa trabalhando honestamente. Não, que pode. Lógico que pode. Não, tem muitos servos de Deus milionários. É que assim, tem um versículo em Provérbios que explica muito bem o que é prosperidade, né? Que fala assim, que há quem se faça rico, não tendo coisa nenhuma, e quem, tipo, a pessoa é rica e se faz pobre. Por quê? Porque às vezes a pessoa acha que prosperidade é Não, e isso se dá na prática. Por exemplo, você vê o patrão da minha esposa, se você vê ele na rua, você diz, esse não pode ser. Não tem jeito. O cara é só dono de 38 lojas da Estrela, Mas não demonstra. mas não demonstra. É Cai muito humildade. mal nesse texto. Aí quem não tem quer ostentar o que não tem. É. Tem gente que, rapaz, não tem R$1 no bolso. É arrogante, Sim. soberbo. Aí eu fico. Mas isso aí é questão de caráter, né? É. Bom, eu também queria falar um pouquinho da teologia lá embaixo. Teologia da confissão positiva. Se você virar a página, muito cuidado, tá, gente? A teologia, isso aqui eu estou falando dos defeitos. Ó, na próxima página. Eu estou falando dos defeitos, tá? Na página 7. Eu estou falando dos defeitos do nosso meio cristão. Entre eles existe a questão da confissão positiva. Quando você vira a página, tá lá, tópico 2. Eu exijo, eu determino, eu decreto, eu declaro. Cuidado com essas afirmações que pode soar como um certo tipo de arrogância. Quando Marta olhou para Cristo e disse assim: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A criatura dando ordens ao Criador. Eu determino, eu declaro, eu exijo. Olha a continuidade no texto aqui do comentarista. Olha só. Os líderes deste movimento afirmam que o crente não deve pedir. E a Bíblia diz o quê? Pedir. Mateus 7,7. Olha só. Devem exigir de Deus os seus Direito. Qual é o direito que você tem diante de Deus? Nenhum. Olha só, R.R. Soares, em seu livro O Direito de Disputar Saúde, declara, abre aspas, usar, isso aqui é a palavra dele, usar a frase, se for da tua vontade em oração, preste atenção, pode parecer espiritual e demonstrar a atitude piedosa de quem é submisso à vontade do Senhor, mas além de não adiantar nada, destrói a própria oração. É ou não é uma heresia? Totalmente. Sim, porque você está pedindo que seja feita a vontade do E Pai. ele está dizendo que não devemos orar para pedir a vontade do Pai. Eu li um filme chamado Entrevista com Deus, professor. E aí Deus, numa cena, fala assim, mas peraí, o livre-arbítrio é porque você não confia ou você entrega para mim as coisas porque você não confia ou porque você realmente acredita que a minha vontade é melhor? Confio, creio. Eis aí a pergunta. Boa. Você está entregando tudo nas mãos de Deus porque você acredita que Ele pode fazer? Ou porque você ou porque você não quer escolher. não quer escolher ou fazer as suas próprias escolhas? Olha a continuidade.
e ele aconselha, abre aspas, nunca ore dizendo, faça-se a tua vontade. Misericórdia. Isso. Este ensino contradiz os seguintes textos, aí depois vocês lêem em casa. Paul Yong-Chu, no seu livro Quarta Dimensão, diz, abre aspas, depois que aprendi a especificar os meus pedidos, eu não tive medo de Deus errar na entrega. Espera aí, vou especificar os meus pedidos. Deus, eu quero isso, desse jeito, com essa cor, com esse tom, dessa qualidade. Espera aí, eu estou orando pela vontade do Pai ou especificando a minha? Sim. Aí eu já sei que alguém vai perguntar. A pai vai perguntar, mas aí, professor, como é que é então? Quando eu vou orar a Deus e vou pedir para Deus, eu não tenho que especificar? Claro, específico, segundo a vontade dele. Porque o nosso coração é enganoso. Quando Jesus fala isso, ele fala, Senhor, se for possível, aparta de mim. É a vontade dele. A vontade de Jesus é, Senhor, eu quero fugir do Calvário. Eu não quero, mas Seja feita a tua Vontade. então, Senhor, eu quero desse tamanho, dessa cor, desse jeito. Eu quero naquele momento. Muito cuidado com essas orações específicas. Pai, eu quero dessa cor, desse jeito, eu quero ganhar X. Espera aí. E aonde entra a vontade do Pai? Voltando, então o determino. O exijo. Mas eu já cansei de ouvir isso na Ó. explicação. Não, eu já falei isso muitas vezes. Eu declaro que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Só que tem um detalhe. Declara em nome de Jesus está errado? Aí que tá, preciso diferenciar. Dependendo do contexto, não há nada de errado eu falar, eu declaro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então eu não pedi Eu nada. declaro em nome de Jesus. Dependendo do contexto, não há nada de errado. O problema é fazer, exigir, decretar, abrogar da vontade do Pai. Aí é errado. É impor a minha vontade, né? É eu impor a minha vontade e não a vontade do Pai. E se a vontade do Pai for você pegar coronavírus? O que você vai Eu fazer? não vou pedir nada então, porque seja feita a tua vontade. Aí que tá. Aí que tá. Então quer dizer que eu não vou pedir, não vou orar mais. Não, orar, vamos orar. Você entendeu? Gente, o que eu estou querendo colocar é o seguinte: a teologia da prosperidade foi citada aqui, por exemplo, o R.R. Soares. Olha a deturbação teológica. Nós não devemos pedir a Deus e nem colocar na oração, seja feita a tua vontade. Ele aconselha a não orar segundo a vontade de Deus. E biblicamente falando, pedir. Fala que ele fez um vídeo se desculpando depois. Eu não sei se ele fez esse vídeo. Só assistindo o programa dele você já. Quem assiste o programa dele, do tiozinho lá? Professor, em termos de oração, que nem pra gente para entrar na presença de Deus, eu entendi aqui, né, a humildade, né, a reverência, né, a humilhação. A gente tem que se humilhar realmente diante de Deus. Agora um exemplo, e na oração, quando a gente vai expulsar, que nem o senhor está falando aí, eu determino, eu exijo, que nem para a gente expulsar uma enfermidade de um doente, aí a gente não pode usar a autoridade. Aí é a autoridade espiritual, no nome de Não, mas Jesus. se for espiritual. Não é? Se for espiritual. Não é a vontade de Jesus o homem ser liberto? É uma situação. Veja, gente, que é um pouquinho conflitoso, porque a gente ora dessa forma. Senhor, eu quero assim. Senhor, faz dessa forma. Específico. Preste bem atenção. O contexto da situação revela a teologia ensinada por R.R. Soares, por exemplo. Eu decreto, eu exijo que esse mal vá embora em nome de Jesus. Está errado ou está certo? Tá certo. É a vontade do Pai em ser liberto. Porque ontem Agora, eu dizer, exige a sua vitória, exige ganhar um bom salário, exige a maior. Aí já é uma outra situação. Aí entra de uma forma errada. Ô, professor, porque ontem eu assisti um culto, né? E o pastor moço estava com AIDS. Ele furou o dedo do iPad e ele furou o dele
e ele falou em nome de Jesus. Amém. Eu declaro e. Mal, ele foi em rede nacional. Ó, gente, gente, o próprio Cristo disse assim: se beber alguma coisa mortífera, nenhum mal vos sucederá. Ele não está dizendo para você sair bebendo veneno. É porque a gente não sabe. Aí ele pode, e de repente, se ele pegar AIDS, porque o vírus não se detecta de um dia para o outro, leva anos para desenvolver o HIV na vida de uma pessoa. Segundo a medicina, pode durar 10, 15 anos para vir o vírus. Bom, isso aí. Esse termo que o senhor falou, não é que nem antes da gente comer, gente, a gente tem que orar por quê? A gente não sabe quem fez, se tem alguma coisa que nem filé big. Todo mundo fala que é consagrado aquilo lá, eu como. Mas antes de comer eu falo, Senhor, abençoe esse alimento que eu estou recebendo. Então, esse que o senhor passou aí, Eu estou falando no sentido de riqueza, prosperidade, vida boa. Eu exijo um bom salário, exija de Deus o melhor emprego. Gente, isso é colocar Deus contra a parede. Agora, no sentido dessa oração que você está falando, não há nada de errado. Não há nada de errado. Tem ministérios que usam muito essa palavra. Sim. Eu exijo, eu determino. Aí eu preciso saber o conteúdo de tudo que está sendo dito. Eu orei, pastor, esses dias com uma pessoa e falei assim: Senhor, se for da vontade do Senhor que essa pessoa aconteça isso, seja feito. Mas e se for uma permissão de Deus? Se for espiritual, amém. Sim. Se for uma permissão de Deus, não podemos fazer Eu tenho nada. que fazer. Mas é que tá, você fala, Senhor, se for da sua vontade que seja feito na vida da pessoa. Você fala isso porque você, no fundo, não tem fé que Deus quer, que Deus pode fazer. Não, eu tenho fé. Vamos colocar uma Mas se for a situação. vontade de Deus, Ó, não dentro adianta a minha fé. dentro do que está sendo debatido, por exemplo, nós estamos vivendo uma crise. Sim. Esse vírus é uma ação diabólica ou uma permissão divina? E aí? Entendeu? Mas nós oramos dizendo que tem um principado. Não, mas até uma ação diabólica só acontece se é Permissão divina. É uma permissão divina ou uma ação diabólica? Os dois. Os dois. Você entendeu? Então, dependendo da situação, tá? Mas vamos dar continuidade, esse não é o propósito, tá? Ó, outras esquisitices. Cair no poder, já falamos aqui. Dentes de ouro. Quem já pegou essa? Você pegou essa fase? Da oração, pastor lá orava, os crentes apareciam com dente de ouro. Já. Eu peguei a do riso. A do quê? A do riso. A do riso, da gargalhada, que é a próxima. Chocarrice. A chocarrice. A unção do riso. Aí qual é a base bíblica? Isaac. A palavra Isaac quer dizer riso. Eu expulsei no monte, eu e o pastor. Meu, mas aí tem um negócio. Porque aí você entrou em conflito comigo. Sim, aí que tá. Aí que tá. Isso aí Sim. você sabe já. Peraí, fale. Tem uma graça, existe uma graça tão grande, é um negócio tão especial quando a gente sente a presença do Espírito Santo forte assim, você não sabe, não é de você. Não, isso eu também chama. tenho. Não, isso é natural. Ah, tá. O problema é a chocarrice. Mas no monte, recebe aí a unção. Ó, você já viu isso? A única unção de riso que uma vez eu vi foi um médium olhar pra mim e falar que tinha uma criança e ela iria me tocar e eu iria sentir naquela época onde eu sempre fui inimiga. E eu começava a rir, mas eu ria. Mas era uma ação maligna. Eu estou falando de uma questão. Gente, entre no YouTube, entre na internet, coloca lá, unção do riso. Você vai ver a heresia que é aqui. Eu via do futebol. Tem uma Eu apóstolo. via do futebol. Tem uma apóstolo que eu não lembro de onde é que ele tem esse negócio de unção de riso, não tem? Gente, vamos lá. Acreditamos hipoteticamente que exista mesmo de fato a unção do riso. Eu te pergunto, qual que é o propósito? É verdade. Vamos lá, qual que é o propósito do dente de ouro? Gente, vamos ser sinceros. Qual é o propósito do dente de ouro? Nada. O que vai mudar na vida espiritual de uma pessoa ele receber dente de ouro? Ele pode acontecer? Gente, aqui, pode acontecer? Pode, daí.
Vamos lá, eu estou no culto, de repente Deus usa o pregador, o profeta lá para revelar o meu CPF, o meu RG, o meu endereço, o que eu comi, tá, legal, e o que vai mudar na minha vida? O que vai aumentar a sua Qual é o conteúdo da profecia? Porque o demônio territorial já sabe tudo isso. Mas se alguém falar dessa forma, você acredita. Aí que tá, eu acredito, mas vamos examinar qual é a mensagem que o profeta está transmitindo para a minha vida espiritual. Ó, um dia eu saí da CBC e teve um irmão, eu não vou falar o nome. Sim. Ele, na época, eu era missionário. Ele, Pai do Senhor, tudo bem, missionário? Ele perguntou 3 vezes. Aí ele falou assim: ah, tá tudo bem? O que foi hoje? Que estava falando para Jesus lá nas falagens, que não aguentava mais, não sei o quê. Tá, gente. Porque realmente, naquele Ó, dia, gente, peraí. essa oração. Eu acho que eu estou tentando separar a situação, né? Eu estou falando que não é errado. Eu só estou perguntando, por exemplo, se o profeta, é uma hipótese, se o profeta revelar a minha vida inteira, Mas não edificar a sua alma. o que vai mudar na minha vida? O profeta revelar, dar o número do meu RG, do meu CPF, onde eu moro, o que eu pensei, o que eu falei, se ele não transmitir a mensagem de Deus. Então quer dizer Você que a entendeu? revelação ela tem que ser uma confirmação. Tem que ter conteúdo. No caso da profecia, tem que ter um conteúdo, tem que ter algo, um conteúdo. No meu Não. Porque depois ele falou algumas coisas. Não, eu não estou dizendo que é errado. Pode acontecer, já aconteceu comigo. Eu entrei nessa questão para falar, por exemplo, do dente de ouro. Quem é que acredita que nessa onda que teve do dente de ouro, teve gente que recebeu o dente de ouro? Não, tem testemunho, o camarada está orando lá, de repente aparece o dente de ouro. Mas aí eu te pergunto, qual é a finalidade do dente de ouro? Eu leio uma boa que você vai gostar. A unção de emagrecimento. A unção, tá aqui, ó, a unção de emagrecimento. Mentira! Ai, Jesus. Eu já vi o cara falando isso no apóstolo. Receba a unção do emagrecimento. Estou precisando. Ó, você não vai fazer a sua caminhada, não vai fazer a sua academia. Eu tô falando, gente, você percebeu que existe o pentecostalismo sadio, mas existe essas esquisitices que dá base para que venha um batista nos achacalhar, falar, olha, como vocês são errados. É por essas e outras razões que a questão pentecostal acaba sendo banalizada. Ufa, gostei. Eu oro para 2 batistas. Na firma deles, na empresa deles. E um dia eles falaram assim: a oração sua tem poder. Chamaram para mim orar, sabe aonde? Lá São grandes conhecedores. Eles conhecem de uma forma extraordinária, amigo. usa o véu, a congregação. E chamaram para ir lá orar. Tem problema nenhum, né? Bom, gente, ó, na lição de número 4, nós temos algumas doutrinas da maldição da família. Quem aqui acredita na maldição hereditária? Você já falou que é mentira. Eu já expliquei aqui que, biblicamente falando, olha só, biblicamente falando, a Bíblia fala de maldição hereditária. A Bíblia fala de maldição hereditária. Por exemplo, lá no texto de Levítico 26, 39, Números 14, 18, Deuteronômio 30, 19, fala da questão da maldição hereditária. Mas quem concorda comigo, qual que é a teologia da maldição hereditária? Funciona mais ou menos assim. Se o seu pai, por exemplo, foi um alcoólatra, você será um alcoólatra, porque tem uma maldição na família em que todos os homens serão alcoólatras. É mentira. Mentira, não acredito. Percebeu? Por exemplo, mas acontece de um filho ser um alcoólatra. Mas isso aqui no que o senhor falou aí. Influência. Mas foi questão de escolha. Escolha, Tá? A maldição hereditária, eu costumo dizer que é uma questão de escolha. Uma pessoa só se torna alcoólatra porque ela escolhe, não é porque o pai foi um alcoólatra. Mas também nós não podemos desprezar a questão espiritual, sim ou não? Que há ali sim uma questão espiritual que vai fazer a pessoa levar pelo caminho que o pai foi, que o avô foi, enfim.
Só que a maldição que a Bíblia fala, e que essa maldição que nós entendemos, ela só é cortada, interrompida quando Cristo chega. Sim. A graça aniquila toda a maldição. Com certeza. Não há maldição hereditária, não há maldição da família quando Cristo está na casa. Não tem maldição. Só que algumas correntes teológicas insinuam e ensinam que há maldição. Mas aí quando eu afirmo que existe essa maldição e que essa maldição deve ser quebrada, aí automaticamente eu estou analisando, anulando o efeito da cruz. Se eu acreditar na questão da maldição da família, então eu não posso acreditar no que Cristo fez, no poder da cruz, no efeito da cruz, porque acreditar na maldição da família, porque tem que libertar. O demônio tem que sair, mas peraí, a cruz. Toda maldição foi quebrada a partir da cruz. E uma pessoa só vive debaixo de uma maldição por questão de escolha. Professor, então pela palavra não dá? Porque a gente vê assim, comunidade que a pessoa fala, você vai ser igual seu pai, você vai ser bandido igual seu pai. Aí que tá. Na primeira aula lá sobre demonologia, lá embaixo, nós entramos nesse assunto. Colocaria o poder da palavra. O poder da palavra. É o poder da palavra. Não é uma questão de maldição. Por exemplo, se a irmã Cláudia chegar para os filhos dela e dizer assim: vocês serão nada na vida, vocês são uma peste. Está sendo liberada uma maldição? Está sendo liberada uma maldição? Não, uma palavra. O seu filho, a sua filha só será o que você está dizendo se escolher ser. Mas a partir do momento, quem concorda comigo que há poder na palavra? Sim. Aí quem ouve, coloca aquilo na mente. Exatamente. Não se trata de uma maldição. Se trata de que uma pessoa ouviu do pai e da mãe que ela não seria nada a vida inteira. Se ela absorver isso, ela vai ser aquilo. Não se trata de um demônio que incorporou na pessoa e a pessoa acabou sendo o que a mãe dizia. Não. Quantos e quantos filhos ouviram dos seus pais que eles não seriam nada na vida e se tornaram boas pessoas? Eu ouvi isso aí do meu pai. Você entendeu? Professor, nós podemos ter essa passagem aqui de Ezequiel 18. Que eu visito a maldição. O que pecar morrerá, diz aqui mais ou menos assim, que pensais vós que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se enlutaram. Aí Jesus diz: vive hoje o Senhor, que nunca mais direis esta parábola. Se o pai é pecador, o filho andar nos caminhos certos, ele não morrerá pelo pecado do pai, né? Porque Ezequiel 18 diz mais ou menos isso. Bom, a própria palavra de Deus, ela vai nos dar um pouco mais de esclarecimento. Quem já leu sobre os reis de Israel? Um rei governava a nação e o texto diz que fazia mal aos olhos do Senhor, morreu. Aí veio o filho e faz tudo ao contrário que o pai fez, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Cadê a maldição? Questão de escolha. É claro que quando alguém, um pai, desfere alguma palavra sentenciando o filho que ele não será nada, não se trata de uma maldição, de uma praga que o pai ou a mãe... Gente, cristão que acredita em praga, ele precisa rever o seu conceito de evangelho. Não existe praga, vou rogar uma praga. Não, gente. Não, nós temos Jesus. Você entendeu? Não tenha medo de praga. Praga nenhuma chegará na nossa tenda. Praga do homem, né? Eu vou praguejar, não. Você só será ou receberá ou viverá aquela praga se você absorver as palavras e fizer exatamente o que as palavras o que disseram para você. Professor, aquela passagem de Balaão explica muito pouco. Sim. Não havia como Balaão amaldiçoar Israel, porque já era abençoado, né? Bom, na página 9, deixa eu só falar em 5 minutinhos que nós temos. Lição de número 6. Doutrinas da Seishonoe. Eu confesso para vocês que quando eu não sabia o que era Seishonoe, eu pensava ser alguma disseminação de umbanda, candomblé, alguma coisa do tipo.
estudando, né? Página 9, lição? Lição de número 6. Seishenoye. Está na qual? Tá na 10. Na 10, né? Já. Ensinava as coisas. Ó. O termo Seishenoye significa abrigo, casa, lar. É uma seita oriental que nasceu no Japão, tá? Seishenoye. E a obra social, que nem você falou aí, a obra social, distribuição de cesta básica, fazer caridade, eles são perfeitos, tá? Seishenoye, tá? Mas é uma seita. Aliás, qual que é o significado da palavra seita mesmo? Pessoas que só se afastam da palavra. Não. A palavra seita significa o quê? Vem de secta. Secta significa o quê? Primeira aula que nós tivemos. Grupo isolado, né? É um grupo, um partido que se isola Se afasta da palavra de e Deus. se afasta da palavra de Deus para formar a sua própria doutrina, que aí entra a heresia. Seita é um partido. E a heresia é a doutrina desse partido. Aquele que distorce. Exatamente. Basicamente falando, seita e heresias não são a mesma coisa. A palavra seita trata-se de um grupo. E a heresia é a doutrina que esse grupo defende. Tudo que contrapõe a verdade. Tudo que contrapõe a palavra de Deus. Veja aí, lição de número 6, introdução. Nesta lição estudaremos um pouco sobre esta seita chamada de Seishenoye, ou lar, progredir infinito. Eu coloquei aqui abrigo, casa, lar, mas é o mesmo significado, tá bom? Vai mudar algumas palavrinhas, mas o sentido é o mesmo. Você pode até marcar aí também, tá? Sobre seu fundador, Masahan Taniguchi, e suas doutrinas e heresias. Estudaremos ainda como refutar tais ensinamentos à luz da Bíblia Sagrada. Tópico 1. Sua origem. O movimento Seishenoye teve como ponto de partida o seu próprio fundador, Taniguchi, que fundou a seita em março de 1930, tendo como ensinamento básico a não existência da matéria. O que isso quer dizer? Que o corpo humano não existe. Nós temos uma caixa torácica, um corpo humano, mas aquilo que nós chamamos de carne, no sentido espiritual, não existe. Se não existe, o pecado também não existe. Essa seita aqui, quando morre alguém, eles ficam felizes. Sim. Olha só, continuando. Taniguchi afirma que você é realidade, você é Buda, você é Cristo, você é infinito, inesgotável. Já aqui a gente já vai se chocar contra a palavra de Deus. Ele está dizendo o seguinte: você pode ser o que você quiser. Aliás, quem aqui já leu em algumas marcas famosas, aonde eles atribuem a marca, associa a marca com a seguinte afirmação: você pode ser o que você quiser. Eu estou tentando me lembrar de uma marca que tem esse slogan: você pode ser o que você quiser. Não é do cigarro? Não, né? Não sei se é uma marca de cosmético, alguma coisa do tipo. Não. Natura. Bom, eu não sei, depois eu vejo lá. Eu tenho no meu material em casa lá, eu tenho. Você pode ser o que você quiser. Isso aqui é mensagem de nova era. Eu acho que foi um comercial mesmo que a Natura fez, que era de dedos, japonês, não sei o
a malhação, por exemplo, o slogan da malhação é toda forma de amar. Mensagem de nova era. Nós vamos estudar sobre a nova era, mas tem a ver com a disseminação da teologia da Seixonoé. Aonde você pode ser Deus, você pode ser o que você quiser, que isso não interfere na tua vida espiritual. Aonde que será que eu já vi isso, hein? Quem lembra desses camaradas aqui, ó? Sim, lá no jardim. É a mesma mensagem. O que foi que ela disse para ela? Mas eu já sei aquele negócio que aparece no Você comer, você vai ser que comido. fala Hã? na sangue, como que é? Que as pessoas até acham bonito, às vezes até eu vejo evangélico copiando a mensagem. Na maçã, como que é? Eles copiam uma frase bonita, um desenho. Deve nessa, mas Não, mas você está querendo copiar a frase de Jesus lá na cruz, né, no Calvário. Aqui não é uma seita também, né? Tem aqui eu sei qual que você está falando, só que me fugiu. Sangue. Tem aqui na apostila. Nós vamos chegar lá, tá? Mas aí, Ó, Não é sangue, um negócio assim. eles copiam. Lamassa, Elohim, Lamassa Bactana. Ó, nós vamos chegar lá, irmão Cláudio, tem na apostila também, tá? Essa questão de nós podemos ser o que nós quisermos e que a matéria não existe, é algo que já foi disseminado pelos gnósticos, que era um grupo de heresias da época de Cristo. E um monte de interrogação na cabeça. Os gregos, não foi com a filosofia grega? A filosofia grega, a cultura grega, quem já ouviu Mas falar? não era meio a meio, não? Matéria ruim, pouco. Isso! Quem já ouviu falar na cultura chamada de helenista? Vai embora. Partiu. Estou perdida. Ó, calma, nós vamos chegar lá. O Novo Testamento, o povo do Novo Testamento, imagine agora o Novo Testamento, as pessoas do Novo Testamento. Imaginou? Essas pessoas, elas eram afetadas pela cultura grega. Quando você estuda a estátua de Nabucodonosor, o sonho, você vai ver a cabeça de ouro, os peitos de prata, ventre de bronze e as pernas de ferro. Quem já leu isso na Bíblia? Já leu, Vanessa, na Bíblia? Daniel capítulo 2. Na verdade, esse sonho com essa estátua trata-se de 4 impérios que governariam o mundo e que governariam Israel. E ao governar esses impérios, ao governar o mundo, ao governar Israel, eles irão impor as suas filosofias, a sua cultura, que é supernatural. Uma nação que conquista outra nação, o que ela vai fazer? Implantar os costumes dela na nação que ela conquistou. Sim ou não? A cabeça de ouro representava a Babilônia, o peito de prata, o Império Persa, o ventre de bronze,